Boa noite, galera. Estamos dando início a mais uma aula do canal Detonando Exatas e eu vou dar continuidade ao vídeo relacionado a vetores. Vou explicar hoje o método do paralelogramo e o método do polígono. Então vamos lá? A gente só vai utilizar o método do paralelogramo ou o método do polígono quando a gente tiver vetores cujas direções são diferentes. Por exemplo, eu tenho um vetor na direção inclinada e eu tenho um vetor na direção horizontal. Aí o ideal é fazer o quê? O método do paralelogramo ou do polígono, pois a gente ainda não aprendeu a como decompor vetores, que nós vamos ver no próximo vídeo, tá certo? Então, toda vida que for direções diferentes, eu vou fazer o método do paralelogramo ou polígono, beleza? Então, o método do paralelogramo, você tem que saber algumas coisas fundamentais, como a primeira delas, a origem com a origem. Paralelogramo, sempre você vai colocar a origem do primeiro vetor com a origem do segundo vetor, beleza? Vai traçar paralelas, tanto ao primeiro vetor quanto ao segundo vetor, e aí você vai formar um paralelogramo, beleza? E a resultante vai ser a diagonal desse paralelogramo, beleza? Então, o método do polígono são essas características fundamentais que você tem que saber, tá certo? Então vamos ver alguns exemplos aqui. Eu tenho dois vetores, né? E eu quero saber a soma do vetor A com o vetor B. No nosso caso aqui a gente vai chamar de vetor soma, beleza? O resultado da soma do vetor A com o vetor B. Tranquilo? Então tá aí um vetor A, tá aí o meu vetor B, beleza? Lembrando que eu posso deslocar os vetores, eu não posso rotacioná-los, tá certo? Do jeito que tá aí na sua tela, eu posso deslocar, porém eu não posso mexer na angulação desses vetores, tá? Então eu coloco origem com origem, né? Então ficou o quê? Pronto, tá aí, ó. Coloquei origem com origem. Agora eu vou traçar as paralelas, tá? Paralela ao vetor A e a paralela do vetor B. A minha diagonal vai partir da origem deles e vai chegar na extremidade do meu paralelogramo. Então, a minha resultante é o vetor soma, tá aí na sua tela, tá certo? Bem simples, né? Próximo exemplo também relacionado ao método do paralelogramo, né? Tem um vetor A, tem um vetor B. De novo, se é o método do paralelogramo, é a origem com origem. Desloquei o meu vetor, porém eu não rotacionei. Aí é o meu vetor B, vou colocar a origem com o vetor A. Traço a paralela do vetor A, agora traço a paralela do vetor B. A minha diagonal desse paralelogramo vai ser a resultante. E vai começar de onde? Vai começar da origem dos vetores e vai chegar até a outra extremidade. Beleza? Então tá aí o meu vetor resultante, que é o vetor soma. Tá certo? Também nós temos o vetor diferença, né? Que no caso aí vai ser o vetor A menos o vetor B. Toda vida que eu tivesse menos alguma coisa, você tem que lembrar de vetor oposto. Tá certo? Que a gente viu já nos outros vídeos. Então tá aí o meu vetor A e o meu vetor B. Primeiro de tudo, eu tenho que fazer o vetor oposto ao vetor B, porque ali tem menos B. Beleza? A gente lembra que é o mesmo módulo, mesma direção, só que muda o sentido. Se está de baixo para cima, vai ser de cima para baixo. Pronto, agora que eu já tenho o meu vetor menos B, aí fazendo o método do paralelogramo, origem com origem, né? A origem do meu vetor A com a origem do meu vetor menos B. Traço a paralela, né? Tracei a paralela do meu vetor oposto, traçando agora a paralela do meu vetor A, eu vou ficar agora com o vetor resultante, que vai ser a diagonal desse paralelogramo. Lembrando que vai o quê? Vai iniciar na origem, vai chegar até a outra extremidade da figura. Então tá aí o meu vetor diferença, beleza? Bem simples, né? Agora nós vamos iniciar o método do polígono, tá certo? Então basicamente o método do polígono você tem que lembrar que é colocar a extremidade do primeiro, a extremidade é a ponta da flecha, tá? Com a origem do segundo vetor, porque eu estou trabalhando com dois vetores, tá certo? E assim, sucessivamente, se tiver mais de um vetor, beleza? Então a resultante, ela vai da origem do primeiro vetor até a extremidade do segundo vetor. Nós vamos ver isso aí através dos exemplos, tá? Então vamos lá, o primeiro exemplo, nós temos de novo a soma de dois vetores, né? Se é soma, o resultado a gente chama de vetor soma. Se for diferença, vetor diferença é representado pela letra D. Tranquilo? Então tá aí o meu vetor A, tá aí o meu vetor B. Então nesse caso aqui eu não faço a origem com a origem, vai ser o que? Extremidade do primeiro com a origem do segundo, beleza? E o meu vetor resultante vai dar a origem do primeiro até a extremidade do segundo, beleza?
Então tá aí o meu vetor soma, tá certo? Que coincide justamente com a mesma inclinação, a mesma direção quando eu fiz o método do paralelogramo, tá certo? Nosso próximo exemplo também relacionado à soma, né? Vetor A, vetor B, origem do primeiro, extremidade do segundo. Nesse caso aqui, o meu primeiro vetor é o vetor A, mas você pode começar com o vetor B, tanto faz. Só que eu estou começando pelo vetor A. Então, a origem do primeiro, extremidade do segundo. Então, o meu vetor resultante vai ser o quê? Da origem do primeiro vetor até a extremidade do segundo vetor. Então, tá aí o meu vetor soma. Beleza? Tranquilo? Então, também nós podemos fazer o método do polígono quando é diferença, tá certo? Mesma regrinha, extremidade do primeiro com a origem do segundo, só que antes eu tenho que fazer o vetor oposto, né? Mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, beleza? Então tá aí o meu vetor oposto, só fazer agora extremidade do primeiro com a origem do segundo vetor, beleza? Então agora meu vetor resultante vai da origem do primeiro até a extremidade do segundo, beleza? Meu primeiro vetor é o A, meu segundo vetor é o menos B. Então tá aí o meu vetor de diferença. Tranquilo? Então, quando eu tenho dois vetores, eu posso muito bem fazer pelo método do polígono ou pelo método do paralelogramo, tá certo? Lembrando que eles têm que estar com direções diferentes, porque tiver com a mesma direção, eu posso somar ou subtrair, vai depender do sentido. Se tiver no mesmo sentido, eu somo, se tiver em sentido oposto, eu subtraio. Agora, se tiver com direções diferentes, aí eu posso fazer o método do paralelogramo ou o método do polígono, beleza? Esse terceiro caso a gente já tinha visto em outros vídeos, mas é só para relembrar que nós fizemos o método do polígono, apesar de cara eu dizer que tem que fazer Pitágoras, mas aqui ó, você basicamente fez o método do polígono, que é o que? É a extremidade do primeiro com a origem do segundo, beleza? Tranquilo? E por fim, quando eu tenho mais de dois vetores, eu não posso fazer o método do paralelogramo, porque o paralelogramo ele faz com dois vetores, tá? O método do polígono ele pode fazer com mais de um vetor, porque o método do paralelogramo até pode fazer, mas aí você tinha que fazer por várias etapas, tá certo? Aqui ó, o método do paralelogramo é só seguir a regrinha, a origem do primeiro com a extremidade do segundo, e assim você vai ligando ó. E no final das contas a resultante vai dar a origem do primeiro até a extremidade do último vetor, beleza? Nesse caso aí ó, foi o meu último vetor, foi o B, tá certo? Beleza? Não importa a ordem, contanto que você faça a origem, a extremidade do primeiro com a origem do segundo, extremidade do segundo com a origem do terceiro, e assim sucessivamente, tá certo? Você não pode ligar extremidade com extremidade dos vetores, tá? Tranquilo? Então eu poderia fazer também passo a passo, tá certo? Do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui no polígono, eu poderia fazer no paralelogramo, tá certo? Então aqui ó, fazendo passo a passo, primeiro eu vou achar o vetor soma da soma dos vetores A e B, beleza? Fiz aqui o método do polígono, né? Ó, achei o vetor soma, que é esse vetor de laranja. Aí eu pego o vetor soma e somo com o vetor que está faltando, que é o vetor C. E eu encontro o meu vetor R, que tem a mesma direção, mesma inclinação e mesmo sentido do exemplo anterior, tá certo? Então eu posso fazer tudo de uma vez, eu posso fazer passo a passo. Esse passo a passo também poderia ser feito pelo método paralelogramo, tá certo? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, bons estudos, forte abraço. No próximo vídeo vou falar um pouquinho de decomposição de vetores, beleza? Então valeu, forte abraço!